Mas você acha que ele vai deixar uma reeleição, não sei se certa, mas razoável, em São Paulo, para fazer um voo aí no escuro, que é um voo no escuro? Eu acho que a possibilidade grande, enorme dele segurar o passarinho que está na mão, certo? Embora eu pense que no ano que vem, esse ano que vem, serão anos muito difíceis para ele, porque os índices do Tarcísio são péssimos em todos os sentidos. Mas Ele a só mídia tem adora ele ele. tem um índice eficiente só, de letalidade. Ele matou muito. Mas a mídia Ele é, esconde, né? A mídia corporativa trata como se ele ela fosse esconde, o mas as pessoas, verdadeiro. mas olha, aqui, pelo menos em São Paulo, que a gente observa, já não se consegue mais esconder. As pessoas em São Paulo têm medo da polícia. E não são apenas as pessoas negras periféricas, essas têm muito medo, essas têm verdadeiro terror da polícia. Qualquer pessoa tem medo da polícia. Porque o que a gente percebe é que a polícia do Tarcísio é uma polícia despreparada, inteiramente despreparada, absolutamente truculenta, né? E que atira a esmo. Aquela polícia que no começo ele falou assim, não, nós vamos combater o crime, não está combatendo. Todos os crimes aumentaram. Todo dia você vai conversar com alguém em São Paulo, todo dia. Eu garanto para você, se você não achar o dia de hoje, você pega emprestado de ontem, que você vai ter 2 casos, né? De algum amigo seu que teve o celular roubado. Falar em celular na rua é absolutamente proibido. Mas o que a extrema-direita faz? Joga isso no colo do governo federal, não é competência do governo federal, é dos estados, não é? E quando tem uma PEC feito essa, que foi entregue ontem, né, ao Congresso, exatamente tentando ajudar os estados sem interferir, sem ferir competências, né? Olha, né, como que ela é combatida, a ponto de Temer, por exemplo, esse vampiro, né, ele aparece de vez em quando, propor aí o frente de governadores da extrema-direita, né? Ele não fala em extrema-direita, né? Mas propor frente de governadores para enfrentar o governo federal, inclusive nessa temática. O problema da PEC de segurança pública que eu vejo é que ela não tem adversários. Ela tem uma alcateia. Uma alcateia. São lobos famintos, sanguinolentos, carnívoros, que é a bancada da segurança, A da bala, né? a da bala. Se você for observar bem, eu já falei isso para o Pedro, quando você ligar na TV Câmara, lá e observar as reuniões da Câmara, isso eu já fiz, e quando fiz e percebi, todos eles têm um microfone de lapela. Eles falam, na verdade, para as redes sociais deles. Então eles fazem um discurso de 2 minutos, 3 minutos, que é o tempo do Rio, e levantam e vão embora. Eles não há, como bem lembrou aqui o ministro Lewandowski, não há um shadow cabinet no Brasil. Olha, não há uma proposta de segurança, ideológica de segurança, dos partidos de oposição. Não há. Olha, qual é a proposta dos partidos do PL para a segurança pública? Não existe. A do PL é armar todo cidadão e fazer uma Não, mas carnificina. enquanto Assim, proposta geral de governo, não tem. não tem. Não tem nenhuma. Certo? Então, o que eles fazem? Qualquer proposta que o governo mande pode virar contra o governo e virar uma coisa muito pior. Pode virar um sapo com asa aí, sabe? Pois E é, esse é o essa é a medo. dificuldade, né? Essa é a dificuldade. Num Congresso que a extrema-direita e a direita dominam. Nessa PEC, eu acho que essa PEC ela tem um problema muito grave. Eu sou radicalmente contra, certo? Eu já dei as minhas razões, já escrevi sobre isso, já fiz chegar né, é, as polícias municipais são
de uma inspiração horrenda. Elas vão institucionalizar as milícias, elas vão criar falanges de prefeitos municipais, ainda que sob fiscalização do Ministério Público, que não vai significar nada. Qualquer prefeito agora, nenhum prefeito vai ceder à tentação, vai deixar de ceder à tentação, perdão, de ter sua própria polícia. Então eu pergunto, a polícia municipal e a polícia estadual vão fazer a mesma função? Quem faz o quê? Até a gente saber que se vai ser a bala federal, a bala estadual ou a bala municipal que vai entrar no corpo do coitado lá da periferia, muita gente vai morrer. Essa PEC, ela vai aumentar, eu espero muito, mas olha, torço demais para que eu esteja errado, mas eu acho que eu não estou errado. Ela vai aumentar barbaramente os nossos índices de violência. Pois essa, inclusive, me parece uma julgada que a extrema-direita pretende colocar em prática para tentar torpedear a candidatura do Lula à reeleição. Né? O governo federal aposta nessa PEC como um caminho, né, para diminuir essa violência, essas mortes, né, terríveis que acontecem todo dia, como você já disse. Né? Mas existe esse risco mesmo que você está colocando. O que é possível fazer? Pra gente, porque a percepção das pessoas, de acordo com o que você está colocando, e eu concordo com você, vai ser que a coisa piorou, quando, na verdade, há uma tentativa por parte do governo federal de melhorar, de enfrentar o problema. Eu acho que a gente não vai sair do lugar se nós não tivermos duas coragens. A primeira, a de reconhecer que as nossas polícias militares são absolutamente fora de controle. A desmilitarização da polícia é algo, na minha opinião, para ontem. Os resultados vão aparecer depois de amanhã. Não vão ser para agora. Mas a desmilitarização... Por que razão nós temos que aquartelar homens e mulheres em período de paz? Me conta isso, professor Ângela. Não tem motivo, não tem. Né? A gente sabe... Não, essa questão das polícias militares... A senhora é professora. Eu pergunto para a senhora, a senhora é professora. Uhum. Nós temos algum controle do que se estuda, do que se leciona, do que se dá nas escolas de formação militar? Não, nada. Caixa preta. Mas desde quando o militar tem que dar o currículo de escola militar? Quem tem que dar currículo de escola é professor, é pedagogo. Uhum. Mas de qualquer escola, da escola de medicina, da escola de engenharia, da escola de agronomia, da escola de direito, e também, por que não, da escola militar. Pois é, acontece que neste país as coisas até agora não funcionaram assim, como você bem disse antes, não é? Quer dizer, a prisão do Collor, não é? Que deve acontecer nas próximas horas, o julgamento, né, desses réus aí por tentativa de golpe, etc., inclusive como réus alguns militares de alta patente, isso é uma coisa nova na nossa história. Então, isso explica muito por que professor não se intromete, não pode se intrometer, ou não podia, né, se intrometer nos currículos, no que é ensinado, né, nas academias militares. E eu penso o seguinte, e a minha teoria é a seguinte, claro, a questão militar é estadual, a questão da polícia militar é estadual, tá? O policiamento de Minas é diferente do policiamento do Pará, que é diferente do policiamento de Santa Catarina, que é diferente do policiamento de São Paulo. Tudo bem. Não há como discordar disso, lógico. Mas os conceitos policiais, esses podem ser monopolizados pelo governo federal. Olha, eu defendo muito uma escola nacional de polícia. Como tem uma escola nacional de governo, né? Tem uma escola nacional de governo, tem uma escola nacional de administração pública. Uhum.
Olha, mas a administração pública de Belo Horizonte é diferente da administração pública de Curitiba. Tá bom, mas os princípios administrativos são os mesmos. Certo? O que nós vamos mudar é a prioridade de cada gestão, as peculiaridades de cada lugar. Mas a atividade de polícia, essa, até por força constitucional, se as polícias militares constituem-se uma força de extensão das Forças Armadas, portanto, elas podem ser. Opa, peraí, nós vamos fazer isso no governo federal. Eu acho que o governo precisa ter coragem, certo, de interferir nessas escolas de formação militar. Então, vamos ver por que motivo aqui em São Paulo tem a escola de formação, todos os estados possuem, mas eu vou falar de São Paulo, que eu conheço aqui de São Paulo. A Academia Militar de Barro Branco é considerada uma escola superior, tem nível de ensino superior. Por que motivo a gente tem que pegar esses jovens, tirá-los do convívio familiar e colocá-los para viver numa caserna? Por que motivo isso? Olha, o que vocês estudam aí? O que se ensina na academia, na Academia Militar das Agulhas Negras? Quando eles jogam aquelas espadas para cima lá, eles ensinam desde em quê? Olha, qual é o currículo deles? Não é possível, porque o melhor de lá, que foi o Pazuello, nós vimos o ministro da Saúde que ele foi. Ele errou a vacina. Se ele fosse general, ele mandaria o armamento do inimigo. Errou localização. Agora, pensa bem, e as escolas cívico-militares que eles estão querendo, né? Está criando por aí. Está criando, mas os resultados. Tudo bem, eu ficaria quieto se o resultado dessas escolas no ENAD fosse bom. Certo? Uhum. É péssimo. Eu sei. É péssimo. Governador... Porque não é o ensino, não é o ensino a prioridade é a disciplina. Uhum. É. Se eles tivessem, olha, está aqui, o nosso desempenho. Nada. Nosso desempenho no ENAD, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, está aqui, olha. E nós arrebentamos. Esse cara é quieto. Mas muito pelo contrário. O desempenho é sofrível.